Brasil! Seja muito bem-vindo no nosso Sensacional. Deixa eu te perguntar para vocês aí em casa. Você sabia que manter os dentes saudáveis é fundamental para o bem-estar e a autoestima? Hoje nós vamos falar sobre saúde bucal, mas antes eu vou bater um papo com uma mulher que luta pelos direitos dos animais. Ela é veterinária e é dona de uma simpatia, viu? Eu tô falando de quem? Dessa lindona de viver, minha amiga que eu adoro, Vanessa Mesquita. Maravilhosa essa menina. Ivan, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço. É sempre uma delícia quando você vem no Sensacional, sabia? Eu que agradeço todo o carinho que você tem comigo, a produção, todo mundo aqui. Eu amo estar aqui no seu programa, Dani. A gente que ama mais, sabia? Porque você é tão gostosa, você tem uma energia tão boa, uma energia tão cativante. Você assim. Também. E tem uma história tão linda também, né? Uma história, você é uma guerreira, viu? A sua trajetória é uma trajetória linda que deve ser sempre contada para inspirar outras pessoas, né? Ai, vou chorar, assim, hein? Não, é verdade, vou né? emocionar. É uma luta, foi desde que eu nasci até hoje, 39 anos, e aí continua lutando, né? Ô Van, a gente viu que você postou um vídeo recentemente, né, na internet. E só para explicar para quem está em casa, né? Porque é engraçado, porque eu estive com você há poucos dias antes. Quase uma semana, né, Uma semana antes, e eu fiquei muito assustada porque eu estava com você. Eu lembro que você tinha me procurado, né, para a gente fazer uma foto. E eu fiz uma foto linda, depois você até colocar aí, produção, as imagens com um gatinho preto, linda, coisa mais linda. Foram adotados, que lindo, gente. A gente estava, né, nessa expectativa, né, de fazer as fotos, né, justamente para estimular, para ajudar a ONG e tal. E você estava super bem ali com a gente, conversando, feliz da vida. E um carinho totalmente, assim, com os animais, né, dando comidinha, dando tempo de fotografar. E agora ele quer comer. Eu lembro você totalmente cuidadosa com os gatinhos e tal. E aí você fez as fotos ali comigo, né, tal, e depois aí você foi embora, e depois passou um tempo, e de repente você ficou assim, um mês, acho que sem postar nada, você sumiu, que eu lembro que eu acho que a Cris, minha assessora, acho que foi em contato com você, e você sumiu, assim. Você estava conversando com a minha assessora para ver que dia que ia ver o negócio do gatinho, da foto, que estava naquela, né, para ver qual foto que ia ser escolhida, aquela coisa, e de repente você sumiu. Desapareceu, você ficou um mês desaparecida das redes sociais. Foi exatamente E depois isso. você voltou, né, se pronunciando com vídeo. O que aconteceu, Não tinha Van, como assim? eu não esconder dos meus seguidores, não tinha como eu não falar a verdade, né? E você comentando isso, né, que eu tava aqui, tava super bem, né? Só me vem uma frase na cabeça: a depressão também sorri. Então eu já estava. Nossa, até arrepiei Eu já agora. estava nesse processo, eu estava tentando não me entregar para esse processo, né? Eu tive diagnóstico de síndrome de burnout e depressão grave. Então foi tudo muito rápido para mim também, assim como para as pessoas, também para mim foi rápido, porque, de certa forma, o que eu digo é que eu negligenciei a minha saúde mental por 39 anos. Então, o que eu achava na minha cabeça? Não precisava fazer terapia, não precisava passar no psiquiátrico. Eu ia para academia, eu treinava jiu-jitsu, estava tudo bem, eu sempre lidei com os meus problemas. Só que nem uma panela de pressão, né? Aquilo vai aumentando, vai ficando cada vez mais quente. Chega uma hora que ela pode explodir. E foi o que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu com você? Já fazia mais ou menos quase um ano que eu já não dormia como uma pessoa normal. Então, assim, eu descobri nesses 25 dias que eu tenho algo mal resolvido na minha vida, que eram os lutos, desde a época do meu pai. Né? Então, Você perdeu seu pai muito cedo, ele foi né? assassinado, era para eu estar com ele no dia. Então, Deus já me deu um livramento com 9 anos. Como assim, Van? Com 9 anos, a minha mãe falou, não, ela não vai sair, ela tá de castigo, o que ela tem que fazer é a tabuada. Nunca aprendi a tabuada, Dani, nunca consegui. E ele foi assassinado aonde, Van? Era um bar, né? Ele ia até me pegar nesse dia para almoçar com ele. E a minha mãe não deixou. E foi no momento certo, né?
E ela não me permitiu sair nesse dia, porque já chegaram atirando, né? As pessoas correram, se esconderam, mas imagina, o alvo era ele. Eu estaria do lado dele, né? Grudadinha nele. E você ficou sabendo pelo caso do seu avô? Foi. E o seu avô que chegou contando contou, isso? Mas na época, Dani, saiu no jornal. E saiu a foto dele esticado, todo ensanguentado. E você viu isso? Vi. E esse luto nunca foi trabalhado, né? Você nunca foi, assim, um trabalho com uma psicóloga para conversar, para desabafar? Você sempre nunca conseguiu falar disso? Ficou isso, essa imagem na sua cabeça? Foi muitas coisas que ficaram na minha cabeça disso, porque quando chegou do enterro dele, a minha mãe, com a maior boa vontade, falou: vai brincar, Vanessa. Então eu lembro de eu ir brincar no quintal, de casinha, tal, a roupinha que eu tava, trocou a roupa do cemitério, botou a roupinha, fui no quintal brincar, mas aquilo tava remoendo na minha cabeça, só que não era falado, né? Sim, sim. E no dia do velório dele, isso é uma coisa que eu falei pra minha mãe depois de todos esses anos, né? Que eu falei faz pouco tempo, quando ela foi me visitar lá no hospital, que tinha algo que eu precisava falar pra ela, que eu era uma criança muito arteira, né? Então, quando o caixão do meu pai chegou, ele chegou atrasado, tal, porque foi um caixão lacrado, né? E eu lembro de espiar na brechinha da porta e ver meu pai sentado. Então, provavelmente já estava passando ali o tempo necessário. Então, eu vi aplicando. Eu não sabia na época que era formal, então eu vi umas seringas enormes das pessoas aplicando nele. Então, e eu nunca contei isso para ninguém. Nossa, você viu então todo o procedimento para manter o corpo dele, para preparação do corpo do seu pai? Você não viu somente ele? Não, eu vi ele sentado. Foi na hora que eu nunca contei isso para ninguém. Nossa, mãe, isso foi muito traumatizante para você. Você não conseguia falar isso para ninguém. Para ninguém, porque eu tive muitos pesadelos, né? Sonhei praticamente minha vida toda. Não, e até nesse vídeo que você, quando você estava se abrindo, até falando dessa parte, né, da sua internação, você também menciona de outros lutos também que você não vivenciou, por exemplo, que deixou muito traumatizado também a morte da sua tia, que você tentou reanimar. Foi. Né? Foi, Dani, foi porque em casa, né, então, os primeiros socorros sempre sou eu que faço por, né, conhecer fisiologia, ali, anatomia e tal. E aí da minha tia foi a mesma coisa. Minha mãe: Vanessa, vai ver a Márcia, não sei se ela tá desmaiada ou se ela tá morta. A sua tia tava onde nesse momento? Ela tava no quarto dela. No quarto dela? No quarto dela, teve uma parada cardiorrespiratória. Mas na casa dela? Tipo, não, ela morava comigo. Morava com você. Quando eu comprei essa casa, foi morar comigo meus avós, que eu sempre morei com eles a minha vida toda. Sim, sim. Então, quando eu fui pra lá, eu falei: eu quero que minha família continue morando comigo. Então, ela teve uma parada cardiorrespiratória e eu tive a esperança ainda, porque quando o SAMU foi buscá-la, chegaram a levar ela, não lacraram o local, nem nada. Então, aquela pontinha de esperança, nossa, acho que ela tá viva, né? E não tava. Então, eu lembro do cheiro da morte subindo, o rosto dela pra mim, sabe? Mas na hora que você tava fazendo massagem cardíaca, né? Você viu a morte nela? Eu vi, Dani, o cheiro de morte, assim. Como assim um cheiro de morte? Cheiro forte, o cheiro já de podridão mesmo, sabe? Então, aquilo foi muito forte pra gente também, sabe? Nossa. Além dela na sua família, tinha mais alguém, né? Meu avô, que foi como um pai pra mim. E eu já tinha participado do Big Brother, eu tinha uma viagem pra Manaus. E então eu não pude estar no velório dele. Então, assim, foi muito difícil o meu avô, porque tudo que eu não tive do meu pai, a presença dele, eu tive do meu avô, né? Então, meu avô era um super-herói pra mim. Meu avô era grande, alto, forte, me colocava no cangote dele. E você faleceu do quê, seu avô? Meu avô, ele teve uma bactéria, aí ele internou. E aí ele morreu também no hospital. Foi repentino também. As perdas sempre assim, é uma coisa assim... Repentinas. Muito rápidos, né? Foram muito rápidas e nunca dando chance de eu chorar, né? De eu ficar de luto, Não, eu sempre tive que ser o alicerce. Não é que eu sempre tive, não posso culpar a minha família por isso. Eu sempre me coloquei a essa disposição. Eu sempre quis
ser isso para eles, né? Um alicerce. Mas eu não tinha noção que isso estava me prejudicando, né? Que isso estava cada vez mais acumulando emoções, né? E lá atrás, na sua juventude, fazendo um pouco, apurando um pouquinho mais a sua história, assim, lá atrás também, acho que aos 12 anos também, você teve também um pouco de depressão também lá atrás, não teve? No começo da adolescência eu tive aquela coisa, né? Adolescente já é uma coisa difícil, né? Um pouco mais revoltada, né? Com algumas questões. Mas assim, o meu revoltado era, sei lá, eu via tipo um rock and roll, não era nada, nunca fiz nada para envergonhar minha mãe, nunca aprontei, assim. O máximo que eu aprontava era pegar os bichos para levar para dentro de casa. Mas eu tive essa transição muito severa, assim, da adolescência para ficar mais velha. Sentia muita falta de uma figura paterna, porque meu pai, ele foi um bom pai para mim, ele foi um super pai, ele foi uma pessoa muito cuidadosa comigo, mas as escolhas dele acabaram refletindo na minha vida, então eu tive esse episódio de sentir raiva dele. Imagina assim, de você não ter seu pai ali, aí você tem sua mãe, aí parece que sua mãe teve outro companheiro que também não era uma pessoa interessante assim na sua vida, que você sofreu também, foi uma pessoa muito tóxica com ela, comigo também, né? Ele era um agressor. Com a sua mãe ou com você também? Com a minha mãe, mas eu entrava na frente da briga. Para defendê-la. Para defender, ele quebrava. A gente morava na comunidade nessa época, então a gente já tinha pouco. E o pouco que a gente tinha, ele quebrava. Nossa. E aí ele era constantemente agredindo minha mãe, era constantemente minha mãe chorando. E eu não conseguia não me meter naquela situação, né? Eu acabava interferindo no relacionamento. E ele me xingava, eu ouvia palavrão, né? Palavras pesadas. Palavras vulgares, assim, para uma menina. Eu era uma menina ainda. E ali foi muito sofrimento. Nossa, eu imagino. Ô, Van, e teve algum episódio também de remédio também, que você ingeriu um remédio, não foi? Eu tinha mais ou menos 15 anos de idade. E eu já estava super... Sabe, não tinha esperança alguma do que podia vir, sabe? Mas eu cheguei a pegar calmante da minha mãe, tomei medicação, mas não, graças a Deus não aconteceu nada. Mas assim, era uma questão de alívio mesmo, né? Não tava mais suportando ter aquele momento, né, ali. Ô, Van, e você acha que devido aos acontecimentos, né, com seus pets que faleceram, 5 só esse ano, meu Deus do céu, ainda mais você que sempre, né, que tem todo esse zelo com seus animais, né, todo esse cuidado, e de repente você vê em um ano esses lutos não trabalhados do passado, né, do seu avô, do seu pai, da sua tia, e 5 pets. Aí isso não foi trabalhado, isso não foi, né, assistido, e você acha que foi um gatilho, assim, que aí veio de uma vez, assim, que aí você teve esse surto, assim? Porque a sua internação foi uma internação involuntária, né? Involuntária, porque eu jamais iria largar as minhas coisas aqui pra ser internada, nunca, né? Imagina, eu não queria nem ser tratada, muito menos, quando eu falo não queria ser tratada, porque eu achava que eu não precisava, que mais uma vez ia passar, eu ia ficar bem, né? Não, nada que um treino, disciplina não resolva, né? Sim. Tanto que eu sempre postava, assim, quando eu treinava, eu falava, minha terapia do dia tá em ordem. Imagina, olha o pecado que eu tava fazendo comigo, achando sabe? que um treino era terapia. Isso, assim. O treino faz parte, sim, de um tratamento, mas que se você não cuidar da cabeça, não vai adiantar nada mesmo. E o Ozzy, que era o meu cachorro mais apegado comigo, né? O Pitbull, que todo mundo conhece, que era um anjo de bonzinho, né? O cachorro mais bonzinho do mundo, foi a ponta do iceberg dessa situação toda, né? Eu sofri muito com a morte do Ozzy e eu não conseguia pôr pra fora. Então eu parei de dormir esse ano, na verdade, né? Até antes, né? Eu dormia 2 horas, acordava e ficava acordada com as coisas ruins na cabeça, sentia muita saudade, só que era uma saudade que já não era nada saudável, porque aí eu comecei a entrar em depressão. Hoje eu consigo falar o que eu sentia, né? Mas eu não falava pra ninguém. Eu conversava com Deus e falava, Deus, eu quero ver os meus cachorros, eu não aguento mais ficar aqui, me leva.
parecia que, tipo, nunca mais ia ser feliz, sabe? Que me completava tanto que eu não sei, tipo, parece que nada nem ninguém me completava, preenchia aquele vazio. Era algo terapêutico, assim, né? Eu podia estar com o pior problema, eu chegava em casa, pegava o Ozzy, deitava de conchinha com ele, cheirava ele, fechava a porta. É um animal terapêutico, né? Então eu colocava toda a minha energia ali nele. Então eu fiquei muito perdida, assim, depois dele, sabe? E o fato de não se abrir com ninguém foi a Nossa, pior eu imagino coisa, porque né? você foi guardando aquilo e é por isso que às vezes você usava muitos medicamentos para dormir. Aí foi quando eu comecei a usar não, nesse ano é um erro gravíssimo, Sem prescrição, né, Van? você se automedicar. Ô, Van, e o que aconteceu no dia da sua internação? Como que foi a sua rotina, assim? Como que foi esse dia da sua internação? Nesse dia eu acordei, eu fui cuidar dos resgatados, os gatinhos, fui cuidar dos cachorros. Na sua casa mesmo, aqueles gatinhos que a gente... Isso. Aqueles gatinhos que você trouxe então, aqui. Então, deixei eles limpinhos, com comida, tudo. E aí, eu subi pra sala, aí começou aquela angústia, aquela coisa, aquela sensação ruim de estar ali em casa, sem o meu parceirinho, sem o Ozzy, sem meus cachorros. Aí eu já comecei a ficar angustiada. Eu falei, eu vou dormir até minha mãe chegar. E aí eu tomei uma dose alta de medicação. Pra dormir, você queria dormir? Eu vou dormir uns 3 dias. Não, Dani. Dormir 3 dias? Mas você já chegou a dormir, assim, algum dia inteiro? De passar o dia todo dormindo? Dormindo. Não conseguia. Sim. Porque minha depressão fez isso comigo. Tem gente que dorme o dia todo e a minha não conseguia. Eu ficava agitada, eu ficava aflita, eu achava que eu não estava rendendo no dia, eu me cobrava muito, né? Sim. E você tinha pensamentos, assim, pensamentos suicidas, assim? Então, ruins? eu não posso falar que não, porque eu tomei querendo dormir. Só que meu subconsciente estava... Se acontecer alguma coisa, sim. aconteceu. Então, Sim, não vamos falar de dose para não incentivar outras pessoas a fazerem isso, porque infelizmente... Mas foi algo tóxico que o médico falou. Que fez mal para você, que poderia ter acontecido pior. Algo muito grave. Exatamente. E que eu estou extremamente arrependida, assim. E eu aconselho nunca ninguém fazer uma coisa dessa, porque eu não busquei ajuda. Então, a gente sabe que hoje em dia tem muitas ajudas, tem muitos canais até gratuitos, né? E aí, na hora você sentiu, você apagou na hora? Apaguei. Como que foi? Você sentiu? Você teve essa consciência de você lembra disso? De você estar mal, Lembro. chorando, depressiva? Não quero estar mais aqui, vou tomar esse medicamento. Lembro, quero dormir, não quero acordar. Lembro. E aí? Eu lembro muito, assim. Eu estava até comentando com a minha assessora sobre a experiência que eu tive. Eu não sei se foi efeito colateral, o que foi, mas eu tive uma alucinação muito forte. Eu chamava pela minha mãe não escutava. Então, ecoava muito a minha voz e me levava para um buraco escuro. E tinha umas ondas, mas eram ondas... Era ondas de sangue. Então, assim, o que eu tava vendo ali? Que eu tinha morrido e que tinha acontecido o pior. Eu tava sendo castigada por aquilo. Sim, meu Deus, você teve essa sensação, eu tava sendo castigada. Eu falei, eu cometi um erro e agora eu tô pagando por ele, não vou sair daqui nunca mais. Porque ficava repetindo todas essas cenas, eu chamando a minha mãe, eu caindo no buraco, a onda, eu ficava repetindo. Nossa, e aquilo te dava muito medo. E cada vez mais profundo, cada vez mais... Então, assim, foi horrível, horrível, horrível. Foi a pior coisa que eu realmente, eu digo que foi um inferno ali pra mim. Meu Deus, e você tava em casa sozinha, não tinha ninguém? A minha tia, que é especial, a Dri, tava lá comigo. Ela foi meu anjo da guarda, eu sou muito apegada com ela, a gente é muito apegado. E ela ligou pra minha amiga, que é vice-presidente da minha ONG, ela tem a chave da minha casa, eu tenho a chave da casa dela. E foi coisa de 5 minutos, porque a gente mora muito próximo. E 5 minutos a Tainá já estava lá em casa para me socorrer, para chamar uma ambulância. E como que você se deu conta que você estava numa clínica psiquiátrica? Ai, Dani do céu, foi no outro... Assim, eu lembro de chegar nesse lugar, nesse hospital, e eu lembro
eu tava na maca, deitada, e a gente descia umas rampas assim, o chão preto, emborrachado. E eu lembro de ver o corredor, né? Era um corredor escuro, com muita gente gritando, chorando, falando palavrão. Só que eu tava meio sonolenta, eu falei, nossa, deve ser um sonho isso aqui, né? E aí, quando eu acordei, eu tava num quarto com uma mulher que tava falando sozinha, ela tinha esquizofrenia. Depois eu descobri que ela foi uma top model que viajou o mundo, essa mulher. E aí ela tava lá falando sozinha, aí começou a me incomodar porque ela começou a jogar água da privada no quarto. Aí foi a hora que eu levantei e fui até o corredor tentar saber o que estava acontecendo. E foi quando me falaram, eu falei, eu preciso ligar para minha mãe. Aí falaram assim, não, você não pode ligar para sua mãe. Aí eu já fiquei apavorada, né? Como assim eu não posso? Só a partir do 6º dia. Por que só a partir do 6º dia? Que você fica em avaliação, você não pode nem ter nenhuma interferência externa. Da família? Da família e de ninguém. Porque a família pode tirar você lá e você precisa você pode fazer uma chantagem, por favor, me tira daqui, eu tô passando por isso, né? Então, você não podia falar com ninguém. Só que naquele momento eu falei, nossa, minha mãe me abandonou aqui porque eu fiz isso e agora eu vou morrer aqui, vou ficar louca aqui. E aí, de vez, nesse momento que você viu que você estava nessa clínica, aí você teve a lembrança, poxa, eu tomei muito remédio, eu tentei. Você tinha consciência do que você tinha feito? Que você estava... eu tive porque o médico foi lá falar comigo no 2º, 3º dia. O que aconteceu? Você tomou muito remédio e tal? Aí eu, não lembro. Depois eu fui lembrando das coisas. Mas nessa primeira semana, não. Nessa primeira semana, você nem lembrava o que tinha acontecido com você? Eu nem entendia porque eu tava lá. Aí mais ou menos no terceiro, acho que no 4º dia, eu conheci uma menininha, uma mocinha, eu apelidei ela de Lili, não é o nome dela. E ela tem síndrome de Down. Aí eu me apeguei totalmente nela, assim, que ela... eu tô com frio, eu levantava, eu cobria ela. Só que eu tava cometendo mais uma vez um erro. Tanto que mudaram ela do meu andar, só que eu não sabia que era aí, o porquê, né? Como assim? Não entendi. Porque eu tava lá pra me olhar, pra cuidar de mim. Sim, não cuidar do outro. Não cuidar do outro, que eu passei a vida sempre cuidando do outro. Olha e aí, só. quando viram que eu estava pegada com a Lili, fazendo tudo pra ela, eu não sabia disso. Minha mãe que veio me contar depois, né? Sim. Que a psiquiatra viu essa situação e falou, a gente tem que tirar a Lili de perto da Vanessa, porque ela precisa se olhar, ela precisa se cuidar. Ô, Vânia, as pessoas reconheceram você lá? Reconheceram e foi meu tormento a princípio isso. Por quê? Porque eu tava me sentindo muito vulnerável, né? Eu tava ali nossa, já que eu tô aqui, eu vou me tratar mesmo, né? Aí eu já tinha aceitado a internação. E aí disse que o comentário era, nossa, aquela é a Vanessa do BBB, tá acabada, cheia de cabelo branco. Gente, você já tá passando por uma dificuldade, vai pra um lugar pra tentar... Meu Deus Exatamente, do céu. assim, aí eu fiquei mais vulnerável ainda. Depois passou também, tá tudo certo. Ô, Van, e lá no hospital, que você recebeu o diagnóstico, lá assim, o doutor chegou, tem uma preparação para te dar uma notícia dessa? Porque eu imagino para você, né, assim, é um momento de dor, né, de a pessoa te dar uma notícia, você já tá sofrendo, já tantos lutos, tantas coisas. E aí vem te dar uma notícia, uma bruta notícia, assim, como que é receber que diagnóstico eles deram? Foi né, que você falou, que você mencionou. A psiquiatra, nesse dia, ela me chamou, a gente sempre, uma vez por semana, a gente sempre conversava para ver como eu estava. E aí ela falou, olha, você teve o diagnóstico de síndrome de burnout e uma depressão grave. E aí eu fiquei meio chocada, assim, na hora. Aí eu falei, nossa, é verdade. Aí associei realmente que fazia tudo sentido, o burnout, por tudo que eu passava, né, de trabalho, desde nova. Eu trabalho desde do cachorro-quente, desde dia, né, dos 12 anos de idade. E a depressão grave, realmente, por essas questões todas, né, essa tristeza, essa coisa de você querer pedir para Deus te levar, é uma depressão muito grave mesmo, não né? Querer viver, não querer, né, assim... É depressão grave isso, então... eu fiquei chocada, mas depois eu vi que fazia total sentido, né? E aí eu fiquei aliviada, do tipo, que bom que eu tive o diagnóstico, porque agora eu posso me tratar. Ô, Van, em algum momento você estando lá, de repente você vê
parece que tinha várias pessoas com vários níveis, né? Porque você falou que misturava tudo, pessoas com problemas com drogas, pessoas, né, com esquizofrenia, autismo, síndrome de Down. Tudo misturado, assim, de você ver num lugar, assim, porque às vezes, né, você vê tanta gente com problema ali, você estando ali, não te deu algum surto de repente, você querer fugir, de eu não sou louca, o que eu tô fazendo aqui? Nesses 2 primeiros dias, eu tive esse surto de querer ir embora, assim. Eu olhava tudo ao meu redor para ver se eu poderia fugir. Inocentemente, né? Pensando dessa forma, porque tudo muito fechado, sistema 24 horas, toca uma sirene quando alguém tenta fugir. Não te dá um pânico assim também? Dá um pânico, assim. Quando você ouve a sirene é porque aconteceu alguma coisa, todo mundo já fica em pânico. Mas depois, não. Depois, quando eu já estava no outro andar, por isso que eu digo, gente, se você acha que você precisa ser internado, vá de forma voluntária, que aí você não tem essa triagem, esse choque, né? Porque aí você vai já pra parte boa ali do hospital. Você não precisa descer lá pro primeiro andar, né? Que foi o andar traumatizante, digamos, sabe? Tanto que fiz amizade com pessoas que se internaram de maneira voluntária, então não tiveram essa experiência. E aí depois, quando eu aceitei o tratamento, aí eu já fiquei mais tranquila. Para o bem, você mas conseguiu. É claro, assim, são pessoas muito diferentes. Por exemplo, tinha um rapaz com tornozeleira eletrônica. Inconscientemente eu ficava... Meu olho não conseguia sair daquilo porque é uma realidade diferente da minha, sabe? Então toda vez que ele passava, eu ficava observando. Mas assim, depois até a gente conversou, o rapaz super gentil. As pessoas estão ali para melhorar, entendeu? Não, com certeza, né? Para melhorar, espero que eles fiquem bem também, porque eu acho que é uma coisa que eu aprendi lá foi... Eu sempre cuidei muito dos animais e deixei de reparar um pouco nos seres humanos, né? Por conta até desses traumas, né? Das pessoas maltratarem os animais, eu sempre fiquei meio desconfiada, né? De quem não gosta de bicho e tal. Mas ali não. Ali eu vi que cada um carregava uma história. Uma dor, né? Uma dor profunda, dor do abandono, dor do não tratamento precoce, né? São muitas dores que envolvem as pessoas. E ainda tinha o andar número 2, que é o andar Kids, que era para as crianças. Nossa. E aí, quando eles passavam da turma, junto com os enfermeiros, né? A gente não pode ter contato com eles, mas a gente visualizava quando eles passavam. Então, eu ficava muito observando as crianças, assim, e falava, meu Deus do céu, que dor, assim, de ver aquelas crianças, E em algum momento você se sentiu, assim, que você poderia ficar ali meio que abandonada? Na primeira semana eu achei. Eu imagino. Até na primeira visita da minha mãe eu achei que eu poderia... Porque você fica vendo as pessoas que também estavam sendo abandonadas ali, assim... E vi pessoas que nem tinham um grau tão alto de determinadas doenças ali. Então, isso me deixou um pouco mais assustada. Insegura? Não, me deixou insegura, sim. Eu imagino, né? Me deixou insegura, do tipo, ai, meu Deus, a minha mãe vai me deixar aqui agora me castigar, sabe? E assim, Dani, eu acho que uma coisa muito importante pra mim foi me reaproximar de Deus. Cuidar da espiritualidade? Ali dentro você foi buscar a sua espiritualidade ali dentro? Foi, porque quando a gente tá aqui fora, às vezes a gente não tem tempo nem pra cuidar dessa parte, sabe? Então, lá eu pude me reconectar, né? Ler a Bíblia, coisa que eu já não fazia há muitos anos. Olha só. E aí eu comecei a ficar em paz, mesmo lá. Ô, Van, se pudesse dar um recado para quem está em casa agora, que está passando por esse momento de depressão, ou que às vezes acabou de passar por isso, às vezes está se sentindo, às vezes reclusa, às vezes sai de uma internação, ou às vezes não quer pedir ajuda porque tem vergonha, essas coisas todas que a gente mencionou aqui. O que você diria para essas pessoas? Olha, do assim? fundo do meu coração, que você realmente procure ajuda, procure um tratamento. Fez tão bem para mim, vai fazer bem para você. A sua vida importa, a sua vida é preciosa. E hoje eu vejo, assim, como é bom estar aqui, como é bom estar viva. Mas isso aqui, gente, é uma manutenção diária. Todo mundo tem que cuidar da cabeça, não é só eu, só o outro, todo mundo. Então, não se sinta isolado, porque esse mundo realmente fez isso conosco. Só que basta vocês quererem, eu acho que vale muito a pena.
cuidar da cabecinha. Que linda. Tá tão linda, né, gente? Que bom, que força, viu? Obrigada, Você tá aqui hoje, muita determinação, muita força de você estar aqui hoje, abrir o coração. Deus me e deu uma segunda tenho certeza oportunidade. que Deus está muito orgulhoso de você hoje aqui, de poder estar ajudando tantas pessoas que estão nos assistindo hoje, viu? Eu acho que agora eu tenho uma nova missão, né? Que eu posso voltar lá no hospital daqui 6 meses. Porque eu já prometi que eu vou visitar algumas pessoas que moram lá, que eu fiz amizade, né? Então é isso que eu quero agora, essa é a minha nova meta. De ajudar outras pessoas, com certeza, né? E é só um abraço que muitas delas querem, sabe, Dani? É isso aí. É tão bom a gente poder ajudar o próximo. Ô, Van, tem um momento especial aqui. Olha quem mandou mensagem pra você. Vamos ver? Mentira. Olha lá. Eu conheci a Vanessa por causa da proteção animal. Mas rapidamente descobri que ela era muito mais do que uma parceira de causa. Ela se tornou uma amiga essencial. Daquelas que inspiram pela coragem, pela dedicação e pelo coração gigante que ela tem. Van, você transforma a vida dos animais e das pessoas. Continue assim. Você arrasa. Queria saber voar. Ai, Beste, como é bom falar de você. Eu aprendi o que é ter uma amiga de verdade, uma irmã que não é de sangue, mas que tem toda a sua importância, todo o seu valor com você. Você sempre, com a sua generosidade, abriu portas e portas na minha vida. Nunca esqueça o seu valor, o seu tamanho, a importância que você tem na vida das pessoas. Te amo, te amo, te amo. Você é um ser de luz. Nunca esqueça disso. Vanessa Mesquita, e se eu pudesse te definir em poucas palavras? Força, resiliência, caráter, humildade. Van, eu te acho uma mulher incrível. Eu te acho uma mulher sensacional. Eu sou a sua fã. Um beijo. Fica com Deus. Eu te amo. Bom, vamos falar de Vanessa. Os amigos são uma família que a gente escolhe. São pessoas que a gente conhece, as qualidades e os defeitos, e a gente decide manter por perto, mesmo com tudo isso. E a Vanessa é uma pessoa que eu decidi manter na minha vida, é uma pessoa que me incentiva na minha nova trajetória de vida. E eu tenho muito a agradecer, dizer que você sempre vai ter meu apoio, a minha força, em todos os momentos que você precisar, seja profissional, seja emocional. Eu espero poder ser a sua amiga. Oi, princesa, passando aqui para te dizer o quanto você é importante para mim. Passamos por muitas coisas juntas, mas sempre vencemos com a ajuda de Deus. Tenho muito orgulho de ser sua mãe, muito orgulho. Você é perfeita em todos os sentidos para mim, entendeu? Eu te amo do fundo do meu coração. Pessoa maravilhosa, pessoa super correta. Então, eu só posso agradecer pela filha maravilhosa que Deus me deu. Nossa, gente, eu não imaginava. Quanta emoção, Van. Pessoas maravilhosas na sua vida. Aí é bom, né? Afaga o coração, não afaga? Não, e depois que aconteceu tudo isso, a gente percebe quem... Deixa eu pegar o lencinho aqui. Ai, meu Deus, gente. Né? O quanto a gente é amada, né? O quanto, nossa, a família, os amigos, meus seguidores... Sabe, gente que eu nem imaginava e tava ali torcendo pra mim. Fiquei muito feliz. Muito obrigada, Ai, Dani. Eu que agradeço, meu amor, pela confiança, pelo carinho. Muito obrigada. Dá um abraço aqui. Você é maravilhosa. Sabe, você que é maravilhosa. Eu tô tão feliz de saber que você tá bem. Eu tava torcendo pra sua recuperação. Quando eu fiquei sabendo, né, da sua internação, eu tava ali vibrando, eu sempre ficava, Cris, manda mensagem, eu quero saber como ela tá, como que ela tá, eu queria saber de você. Eu tô muito feliz de hoje você tá aqui, firme e forte, e que você tem aí, ó, um longo caminho para ajudar muitas pessoas, viu? Você tem um chamado, viu? Não é só com os animais, não, tem que cuidar das pessoazinhas também que tá precisando de ajuda do seu colo, viu? É verdade, com certeza, viu? Pode ter certeza disso. E não vai embora não, que a gente vai falar de sorriso, você tem um sorriso bonito, e pode falar, eu quero saber o segredo desse sorriso bonito. Vamos pra lá? Vamos. Olha, gente, olha que linda. Olha Nossa, que linda. tô em êxtase aqui, gente.
Chegou aquele momento da gente falar sobre saúde bucal. A gente tá cuidando dos dentinhos direitinho aí, escovando direitinho? Quero saber, hein? Vamos tirar todas as dúvidas em relação à saúde bucal hoje. Estou já com os nossos convidados aqui. A doutora Simone Bardini, tudo bem? Que é dentista. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Prazer estar com você. Eu que agradeço, doutora. Estamos aqui com a Alixá, que é influenciadora também. Tudo bem? Seja bem-vinda, Alixá. Tudo ótimo, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema. E você se preocupa com os dentes, com a escovação, com aquela coisa, com o sorriso bonito? Claro, com certeza. Afinal de contas, o nosso sorriso ele se comunica muito antes da nossa fala, né? E diz muito sobre a gente também. É verdade. Lady L, tudo bem, lindona? Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Ai, agradecer pelo convite, estar aqui com vocês. Tô muito feliz. Falar desse tema também, foi o que ela falou, né? Eu também trabalho com a internet, então a gente tem que se preocupar muito com a saúde bucal, porque a gente influencia outras pessoas. Não, e o sorriso também, a gente fala, é o cartão de visita, né? Sim. Ainda mais trabalhando como influenciadora, ela tá ali conversando, tudo, com a imagem certeza. da gente, né? Que a gente é vê que imagem, vende, né? E Van, né, Van? Esse sorrisão bonito aí já conta tudo, né? Ah, eu amo, gente. Eu sou a louca dos dentes, assim. Eu super cuidadosa, faço limpeza a cada 6 meses. Não sei se tá certo, mas eu faço. Não, tem que fazer, Fio né? dental, sempre cuidando Sempre mesmo. cuidando dos dentes. Bom, a gente vai colocar várias perguntinhas aqui pra gente saber, né, de mitos e verdades, né, em relação à saúde bucal. A gente vai colocar uma perguntinha aqui e a gente vai começar a debater aqui. Primeira pergunta, roda aí. Meu filho usa uma chupeta muito moderna. Mesmo assim, ele pode ficar com os dentes tortos? E aí, chupeta? Vou perguntar, Van, você já usou chupeta quando você era pequena? Você sabe que eu chupei chupeta, eu acho que até uns 8 anos, era já, né? Nossa, uma criançona, né? Já E eu pra chupeta, só larguei hein, a chupeta porque eu tive força de vontade. Porque a minha mãe não incentivava eu largada. Não. Aí eu falei, nossa, eu tinha um paquerinha, né, na escola. Ai, mas eu chupo chupeta ainda, vou ter que largar a chupeta. Aí eu escondi a chupeta embaixo da minha cama pra eu não ter contato visual com ela e não querer a chupeta. Sim. Mas até 8 anos, não sei como não ficou torto meu dente, né? Sério? Eu também chupei. Eu acho que eu me lembro que eu chupei chupeta também. Acho que parece que o cachorro comeu minha chupeta. E aí minha mãe comprou outra, só que aí depois eu não quis mais. Aí larguei de vez. Bom, né? Era a chupeta e o paninho, que era a naninha. Ai, o cheirinho, né? O cheirinho. Ai, meu Deus do céu. E vocês, meninas? O que vocês acham em relação à chupeta? Olha, eu já chupei muita chupeta também. Tenho uns 5 anos, assim. E a pergunta dele foi boa, porque eu também tenho essa dúvida de se sofre alguma... Na formação da boca da criança. Porque tem até aquela brincadeira, né? Ai, aquela criança que tem a arca dentária de criança atentada. Tem dessa brincadeira. A marquinha da chupeta, né? Com a marca da chupeta. Até eu tenho essa dúvida também. Eu acho que influencia, porque eu fui uma das vítimas disso, inclusive. Nem usei por tanto tempo, não sei se junta um pouco genética da família, de ter os dentinhos da frente um pouquinho mais pra frente, que era do meu caso. Aí, com o uso da chupeta, eu fiquei com os 2 famosos dentinhos de coelhinho pra frente e tive que usar o aparelho pra poder consertar o sorriso. Então, eu acho Foi que devido à influencia. chupeta. Exatamente, por conta do uso da chupeta, influenciou ali na formação da minha arcada. Entendi. Bom, a doutora que vai dar a palavra final aqui, hein, doutora? Olha. E aí, doutora, a palavra final aí sua. Então, gente, sim, todas estão corretas. A chupeta, sim, pode desencadear má formação nos maxilares. O grande problema é quando se estende muito o uso. Que Qual foi idade, provavelmente por o seu exemplo? caso, Sim. né? Qual a idade, o seu máximo pode Daniela, usar? uma média, o ideal para se tirar a chupeta do bebê é de 2 a 3 aninhos. Depois dos 3. Depois dessa idade pode causar uma má formação esquelética, podendo se tornar um caso até cirúrgico. Uau! Vamos para mais uma pergunta, roda aí. Uma amiga colocou facetas nos dentes e ela se arrependeu. Será que dá pra reverter? Uau! Alguém aqui tem faceta? Eu tenho faceta, né? A porcelana nos dentes, né? A porcelana não. É um que dá pra tirar. De resina? De resina. De resina. É também faceta. É facetas, né? É faceta, mesma coisa, né? Isso. Existe faceta de resina e faceta de porcelana. Qual que é a diferença, doutora? Faceta, resina e de porcelana? Então, a resina é um material menos durável, mas esteticamente muito aceitável. Muitas vezes a faceta de resina ela pode ser reversível.
né? E já de porcelana requer um preparo maior, um desgaste maior. Entendi. Claro que também a aparência estética é mais elevada, né? A naturalidade da porcelana é incomparável. É mais natural, fica mais aparente. Exatamente. Fica mais com cara de dente mesmo. E dá para reverter, sim, por exemplo, se a pessoa Na verdade, dá pra gente trocar, mas voltar à forma inicial, rígida do elemento dental não se consegue mais. O seu, você falou que é de porcelana. Não, de porcelana não, é de resina. De resina. Só que o meu não desgastou quase nada do meu dente, porque meio que parece que ela moldou meu dente. Liz, não tem nem muito o que fazer na sua boca, né? Que eu já tinha um sorrisão. Aí eu falei, eu queria muito só acertar, assim, a parte de baixo, né? A mordida. Ela quase praticamente nem desgastou. Ela me explicou isso, que o de porcelana desgaste era maior. Aí eu falei, ai meu Deus, eu vou ficar com aquele dente de tubarão. Eu falei, não quero. Aí eu falei, não quero. Dente do quê? De tubarão? É, porque você já viu, tem gente que tem, né? Que tem que desgastar muito, fica o dente igual de tubarão. Eu falei, não quero isso não. Ai, que fica fininho, né? Eu pensei que era assim. Não, é praticamente em cima do meu dente. Ela me mostrou como é que tava antes de aplicar, de colocar. Eu falei, tá de boa. Dá pra tirar? Ela falou que dava pra tirar. Eu falei, então tá bom. Eu fiquei com medo, realmente, de colocar e o efeito não ficar natural, que tem muitos dentes que a gente vê aí que a resina não fica bem feita, né? Muitos trabalhos mal feitos. E aí, imagine, a gente vai lá, faz, é o sorriso, tá no nosso rosto, é o cartão de visita. Aí como que a gente faz pra aparecer, né? Muda totalmente a imagem. Então eu também tinha esse receio, essa mesma dúvida de se eu não gostar, dá pra corrigir, dá pra mudar a técnica? Então achei a pergunta dele bem interessante, porque era uma dúvida minha também. Você fez? Não fiz porque eu tinha ainda. Porque eu tinha esse receio também de se eu não gostar, tem como corrigir depois, mudar, vai que fica muito grosso, acabamento ruim, né? Então eu tinha essa dúvida também, achei bem interessante saber. Ah, entendi. E dá pra por exemplo, a pessoa não gosta, quer ajustar ali, colocou, olhou, nossa, não ficou bom, não ornou comigo, assim. Dá pra reverter isso? Porque já que tem esse desgaste, assim... Sim, tem como reprogramar, porque existem várias porcelanas. Existem porcelanas menos estéticas, que é o que a gente costuma falar na odontologia. Eu acho que todos já viram aqui aquele sorriso que parece um teclado de piano, assim, extremamente branco. Era o medo. E existem, então, porcelanas mais estéticas. Eu mesmo uso lentes dentais, né? E, assim, estou muito satisfeita. Eu acho que mudou a minha vida. Ô, Van, o seu dente é seu ou você... Eu coloquei a minha lente, ela é de vidro. Eu não sei qual é porcelana, só que ela é bem fininha, o desgaste é menor. Tanto que teve uma vez, o doutor foi instalar, caiu no chão, quebrou, teve que fazer outra. Ele faz no computador, tal, não sei o que lá. Tem um estudo também do dente. E ela é quase transparente, assim. Não sei se dá pra ver, mas ela tem a transparência do dente, assim. Acompanha aquelas fissurinhas, as nervurinhas sabe? do dente, sim. Ela vai acompanhando, vai acompanhando. Tanto que eu tinha a lente de porcelana mais antiga. Essa que eu troquei, eu acho que foi no começo desse ano até, eu acho. Ah, no começo desse ano, então. Eu gostei bastante, achei que é bem natural, assim. E a cor também, eu acho que é uma cor legal, assim. Isso é bem importante. Eu acho que o problema da lente é igual a harmonização facial, né? Quando você quer seguir aquele padrão, né? E tem que ser a coisa feita pra você, pro seu rosto, coisa né? única, né? Pra ficar... A sua estética, né? Pra não mudar só aquela coisa. Você tá mais bonita, o que você sabe? Eu acho que é isso, né? Exatamente. É essa linha. Que deveria ser, pelo menos, né? Ah, ótimo. Mais pergunta, roda aí. Eu tomei um antibiótico e eu percebi que os meus dentes ficaram manchados. Isso é normal? Tomar antibiótico... Vocês acham que tomar antibiótico o dente pode ficar manchado? O que você acha, Van? Eu acho que ele pode ficar enfraquecido. Sim, pode acontecer. Pode acontecer, sim. A medicação acho que faz isso, né, doutora? Ela pode enfraquecer também o dente e tirar um pouco desgastar o esmalte, né? Bom, será? Mas deixa eu perguntar para as meninas aqui para saber. O que você acha?
Olha, eu não sei, tem até um mito que quando você toma antibiótico por muito tempo, né, tem que tomar com leite. Já ouviu esse mito? Tomar com leite pra não estragar o dente. Eu já ouvi isso já. Pra não isso que eu ia falar, por muito tempo, né? Tratamento muito tempo. 7 dias de antibiótico não vai acontecer nada, né? Porque o leite neutraliza o pH e o antibiótico, ele contém açúcar, que é altamente cariogênico. Então, é um mito, mas de certa forma tem um fundamento, viu? Tá bom. Mas a pergunta é, antibiótico mancha o dente? Quem toma antibiótico? Então, gente, não mancha dente. Antibiótico não mancha dente de adulto. As tetraciclinas, que são antibióticos utilizados mais por crianças, sim. Teve uma geração que ingeriu muita tetraciclina. Então, assim, teve muito dente manchado, aquelas manchas amareladas, irreversíveis. Mas o antibiótico para adultos, ele não mancha dente. Ele pode até, sim, dar uma escurecidinha, mas a causa maior de escurecimento em adultos é alimentação, um vinho tinto, cigarro, café. Isso mancha, tem que tomar mais cuidado com isso. São as maiores causas do escurecimento. Tá, então assim, tomar um cafezinho, tomar alguma coisa que tem essa pigmentação, é melhor já lá escovar os dentes, que aí já ajuda a não manchar. Exatamente. Esses hábitos mais periódicos, tem pacientes que estão sempre tomando café. Inevitavelmente vai escurecer mais. Mais uma perguntinha pra gente discutir aqui. Roda aí. A minha mãe tem diabetes e não vai ao dentista. Isso pode piorar a diabetes dela? O que você acha, Alicia? Pois então, curioso, né? Porque diabetes tem alguns efeitos que causam no corpo, né? E eu acho que a saúde bucal é muito importante, né? Então, também tenho essa dúvida, porque acho que poderia ocasionar alguma coisa um pouco mais grave, não sei. É uma pergunta preocupante. Van, o que você acha? Eu acho que sim, né? A saúde começa pela boca, né? Então, são bactérias importantes que pode cair na corrente sanguínea, né? Enfim, eu acho que sim. Faz Diabetes sentido. é uma coisa bem grave, né? Tá. Se não tratada, né? Leide. Até eu quero saber, porque minha mãe é diabetes e ela quase não vai pro dentista. Agora, eu fiquei curiosa, porque qualquer coisinha na diabetes, de, sei lá, tirar uma cutícula, inflama muito, e a boca, se, sei lá, entrar um espinho de peixe, por exemplo, pode inflamar, agravar alguma coisa na boca da pessoa. Até porque, por exemplo, quem não faz a limpeza dental, como você comentou que faz em semestre, né, também, acaba ficando com a gengiva inflamada, né? Então, a pessoa que tem diabetes, se tudo potencializa para ela, o quanto pode agravar ainda mais o quadro. Então, vamos descobrir agora também. Doutora vai dar a palavra final aqui, o aval final, doutora. Então, exatamente o que você falou. O paciente diabético é um paciente mais vulnerável a inflamações. E as doenças bucais, se não tratadas, elas acabam prejudicando de uma forma bem importante o resultado do tratamento. Olha só! Então, o paciente acaba não sendo compensado como deveria em decorrência das infecções causadas pelas periodontites, as doenças mais importantes da cavidade oral. Olha, interessante, doutora. Bem esclarecido. Mais uma pergunta, roda aí. Posso usar bicarbonato de sódio em casa para clarear os dentes? Ótima pergunta. Quem já usou... Eu vejo isso na internet, dessas receitinhas caseiras. Alguém já fez essa receitinha caseira em casa? Eu queria aproveitar e perguntar não só do bicarbonato, mas também o famoso carvão. Ai, o carvão, já vi. Eu tive uma experiência de ficar assim, na mata, sabe? Num desafio de 20 dias no meio do mato e não tinha como escovar o dente. Então, no desespero de poder fazer um mínimo de higiene bucal, a dica era, vão ali na fogueira e pega um pouquinho da brasa, do carvão e passa no dente para poder limpar. E aí tem essa dúvida, quando a gente fazia isso, estava estragando todo o esmalte do dente, estava danificando o nosso dente, ou estava fazendo bem uma limpeza, uma faxina. Uma limpeza ali. Ivan, você acha que passar bicarbonato ajuda a dar uma claridade? Eu acho que
Clarear, eu não sei, acho que não. Não sei. Eu acho que não. Não? Eu também acho que não, hein? Não? Não. Doutora, explica pra gente. É bem difundido, né? Essa questão do bicarbonato, clarear dentes. Na verdade, o que se tem é uma sensação de dente mais limpo, mas ele atua somente na camada mais superficial do dente, que é o esmalte. Então, quando se quer realmente um clareamento efetivo, tem que fazer aquele clareamento com acompanhamento odontológico. Gente, eu tenho a sensação, quando eu chupo manga, aquela manga espada que fica os fiapos no dente, sabe? Eu tenho a sensação que o meu dente fica mais branco quando eu chupo manga. Tem alguma coisa a ver, doutora, por exemplo? A manga tem muitas fibras. E as fibras, elas auxiliam, sim, na limpeza dos dentes. Que eu sinto que meu dente fica branquinho depois que eu chupo uma manga, sabe? Eu fico mordendo a manga, assim mesmo. De chupar até o caroço mesmo, assim. Sabe que fica os fiapas, depois você vai lá, tira o fio dental do dente, sabe? Tem essa sensação que parece que eu passei muito bem o fio dental nos dentes com a manga, sabe? Mas isso por conta da mastigação da manga e as fibras ou por conta da alimentação e muda no organismo? Da composição da fruta. Né? Interessante. Ela é rica em fibras e, consequentemente, aí já auxilia na higienização, como a maçã também, que é um alimento que as mães adoram dar para os filhos, né? Agora, doutora, essas pastas de dente que a gente vê no mercado, né, vendendo, isso clareia, funciona mesmo? Esses tratamentos que fala que a pasta vai clarear o dente. A gente até vê até uma estrelinha saindo assim nos comerciais, né, de pasta de dente. Ou não, é só para vender mesmo, assim? Funciona esses clareadores, assim? Na verdade, é quase o mesmo contexto do bicarbonato. Vai clarear um pouquinho, superficialmente, vai retirar manchas mais extrínsecas causadas pelo cigarro, vinho, mas ela não vai atuar lá dentro da dentina. Então, não vai ocasionar um clareamento propriamente dito. Né? Vai ser algo muito superficial. Então, aquelas propagandas que a gente vê são mais ilustrativas. Entendi, tá bom. Trocando gato por lebre, né? Literalmente. Roda aí, mais uma. Eu usei aparelho por muito tempo. É verdade que meus dentes podem voltar a entortar? Uau, será? Alguém já usou aparelho? Nossa, eu uso o aparelho de contenção. Eu acho que faz uns 2 meses que eu tô sem. Eu tô desesperada com medo de entortar meu dente. Entorta rápido assim? Entorta. Tem que correr e colocar a contenção. Eu já marquei pra semana que vem. Que é o de contenção, ele vai por dentro, então ninguém vê. Mas aí não tem que usar um tempo, depois você tem que tirar? Pode tirar ou não tem que usar pra vida toda? Depende muito de cada caso, mas a gente sabe que a movimentação dentária ela acontece durante toda a vida. Então, dependendo do caso, se for muito severo, é indicado usar de forma constante. É porque com o envelhecimento, os tecidos faciais acabam descendo. E é fisiológico, é para todas as pessoas. Então, se a face desce, músculo desce, os dentes acabam entortando também, em função das forças gravitacionais. E eu também queria perguntar se, depois de alinhado, alguns hábitos que se diz que tem que ter a contenção e tudo mais para os dentes não voltarem a entortar, o hábito de pessoas que ficam rangendo muito o dente, bruxismo, na hora de dormir por estresse, isso também vai influenciar nessa movimentação para voltar a entortar? Com certeza, é um fator bem relevante, né? Então, indicado o uso de placas, miorrelaxantes, até o uso da própria toxina botulínica nesse caso. E o uso constante da contenção, que eu diria que é o cinto de segurança dos dentes. É o cinto de segurança dos dentes? Exatamente. Mamma mia! Olha só... E criança pode usar aparelho a partir de quantos anos, assim? De qual idade, criança? É variável. Há um tempo atrás, a gente indicava aparelho depois que a dentição estivesse completa, ou seja, a partir dos 7 aninhos. Hoje, já a consciência mudou totalmente. Então, é necessário que os pais levem os filhos a partir dos 3 anos. E, muitas vezes, se a gente diagnostica uma má oclusão, uma atresia, um problema esquelético, é necessário já entrar com a ortodontia móvel a partir dos 5 anos,
Claro que tudo vai depender da maturidade do paciente, né? Tem pacientes que com 5 anos, nossa, eles adoram até usar um aparelhinho, outros já acaba sendo traumático. Né? Então não tem uma regra, é necessário cada caso ser analisado. Nossa, a criança dá um trabalho para usar aparelho, né? Nossa, imagino. Nossa. Mas eu tenho uma memória afetiva boa de dentista. Mas você estava falando, né, Van, essa memória de dentista, eu sempre estudei em colégio público, eu mesma marcava o dentista no colégio. E eu gostava de ir no dentista para olhar, olha se tem alguma coisa no meu dente. Eu gostava da fila do flúor que tinha. E é engraçado que às vezes eu vejo, assim, por exemplo, na escola das minhas filhas, às vezes eu ligo e reclamo. Mas e aí, eu não tô vendo muito essa coisa da escola pública, eu vejo que eles fazem muito. Mas as escolas particulares, eu não vejo muito essas ações, sabia? De estímulo de flúor, dessa coisa da saúde bucal, sabe? Parece que é uma coisa mais, sei lá, não sei se as pessoas pensam assim que as pessoas têm mais acesso a dentista. Não sei, esses tempos eu reclamei lá na escola, assim, que eu via que as crianças não estavam escovando muito o dente. Elas, né? Se tornar algo legal para elas, que aí vai estar com os coleguinhas, né, na turma. Porque da minha escola tinha muito essa coisa, assim, de gente fazer palestra, sabe? De lá tinha a fila do flúor. Nas escolas particulares eu não vejo muito esse trabalho. Nas escolas públicas parece que vocês têm mais essa obrigação de fazer esse trabalho nas escolas públicas. Mas nas particulares eu não vejo muito. Doutor, é isso mesmo pelo que eu vejo? É uma boa observação. É verdade mesmo. É mais difundido no ensino público, porque talvez já tenham algumas campanhas pré-estabelecidas e no ensino particular eu acho que ele subentende que os pais têm condições, mas acharia bem importante eles incentivarem mais. Mais uma pergunta, roda aí. Eu tenho dente do siso e não sinto nada. Mesmo assim, eu preciso tirar? Nossa, meu Deus do céu, eu arranquei os meus 4. Vocês arrancaram os dentes do siso? Eu arranquei 3 de uma vez e depois eu arranquei 1. Foi tranquilo pra mim. Vocês arrancaram, Arranquei meninas? 2. Olha, eu já tenho pavor de arrancar dente. Foi uma luta? Foi uma luta. Eu tenho pavor. O meu é desse tamanho, assim, eu te juro. Muito grande, o meu também foi muito grande. O meu também é enorme. Aí, tá doendo? Aí eu vou lá tirar. Doutora, vem aqui. Falei, só vou tirar ela, tira os 4 logo. Eu falei, não, quando doer eu vou. Aí dói eu vou, já arranquei 2. Vamos ver. Uau! Você arrancou os seus? Então, comigo foi a situação de eu ter arrancado 2. Aí pra mim foi uma experiência um pouco ruim também, porque as raízes eram enormes, né? E aí eu fiquei com medo de tirar os outros 2. E aí foi quando foi desalinhando tudo, porque ele foi crescendo, foi empurrando pra ter espaço. E foi desalinhando o meu sorriso. Então, gente, você que tem medo, pior é ficar com o sorriso desalinhado depois. Então pesquisa bem um dentista, trabalha mais esse pensamento, essa ideia, mas se tá crescendo, se não tem espaço, porque alguns não incomodam, mas a maioria acaba crescendo mais do que deveria, não tem espaço ali, e aí ele vai desalinhar, vai empurrar, e todo o trabalho que eu fiz na infância, de usar aparelho, alinhar os dentes, foi perdido depois, porque eu não fiquei com medo de arrancar o siso. Doutora, por que nasce esse dente da gente que depois a gente tem que arrancar, depois que acaba atrapalhando? Então, os dentes do siso, eles vêm um tempo depois, né? E na maioria das vezes não tem espaço para eles. Só que eles têm que, de alguma forma, erupcionarem, né? Eles dão um jeitinho deles. Alguns ficam impactados por realmente não ter espaço na arcada. Essa impactação, então, pode ocasionar reabsorção do dente vizinho. Então, o que significa isso? O paciente pode perder o dente em função do siso estar tracionando. Então, nesses casos mais específicos, é muito importante, sim, fazer a extração do siso. Por exemplo, no caso da nossa telespectadora, ela falou que não sente nada. Nada está acontecendo com ela. Aí, não é necessário tirar? É importante uma investigação. Porque, às vezes, o siso ele não é sintomático, mas ele está lá causando um problema, uma cárie, uma retenção de alimento. Eu sou a favor de intervir quando necessário. No caso dela, se fizer um exame complementar, um exame radiológico e observar que está tudo bem, vai fazendo um acompanhamento. Entendi, tá. É verdade, o alcance
de passar o fio dental no siso é mais difícil, porque realmente ele fica lá no fundo. Então, você fez um comentário que é importante, é um alerta, né, da higienização, de passar o fio dental. Então, colocar a mão lá no fundo para passar no cantinho do siso é bem difícil, imagine. Retém mais alimentos, inflamada, né? Mau hálito, então é uma série de fatores, né? Exatamente. Mais uma pergunta, roda aí. A minha gengiva sangra constantemente. Será que eu estou escovando os dentes de forma errada? Eita, essa escovação, será que tá certo ou não, hein? O que vocês acham? É sensível demais tá escovando e tá Eu acho sangrando? que às vezes pode ser, não tá passando o fio dental direito no dente. Eu acho. Não tá passando o fio dental direito. Van, o que você acha? Eu acho que essa gengivite pode ser... por conta de alimentação mesmo, não sei, higiene... Resíduo, né? Ou a pessoa pode ter uma... Já pensei numa doença autoimune, não sei. E tem gengivite, não é? A pessoa não tem gengivite? É gengivite que fala, não é? Tem pessoas que têm a impressão que quanto mais força usar na escovação, mais tá limpando o dente, né? Então, às vezes, a escolha da escova dura e esse atrito, essa força que é usada na escovação, eu acho que isso pode machucar também, fazer retração na gengiva. E aí, acho que acaba influenciando realmente também, danificar, né, inflamar e o mau hálito. Então, vai ocasionando tudo isso, né? Doutora, é com você agora. Então, quando a gente observa sangramento, é um alerta, gente. Algo não está certo. Geralmente, o sangramento ele é oriundo de inflamações, gengivite, que se não for tratada, evolui para periodontite, que é uma doença mais severa. Mas, como foi questionado, o sangramento é decorrente da má escovação? Muitas vezes, sim. Como você falou, às vezes não tira os resíduos, acaba sofrendo o alimento um processo de putrefação e aí começa aquela inflamação na gengiva, mau hálito, gengivite. Outros fatores, como a Van falou, pode ser sistêmico, uma anemia, até a própria diabetes que a gente falou. Nossa, diabetes pode ser também? Olha... Até a própria gestante também, muitas vezes, né, fica mais vulnerável a inflamações, a gengivite. Então, existem fatores, né, mecânicos, que seria quando o paciente não consegue higienizar, e fatores sistêmicos, que daí vem lá da saúde. Então, tem que dar uma analisada para ver o que é, procurar um profissional, né? Ótimo. Próxima pergunta, roda aí. Eu li esses dias que se não cuidar dos dentes, pode causar infarto e problemas no pulmão. Me responde aí, é verdade? O que você acha, Alicia? Você acha que pode causar infarto? Então, eu já ouvi falar bastante que tanto da mastigação e a saúde bucal, essa parte de gengiva inflamada e tudo mais, afinal de contas, a boca está conectada com todo o sistema digestivo. Então, eu sei que isso influencia em outras questões de saúde, da flora, da questão de ir ao banheiro também, influencia em algumas doenças nessa parte, né, de intestino, mas nunca ouvi falar dessa parte de problema do coração, problema de pulmão, de infarto, né? E você? O que você acha? Mesma coisa, já ouvi falar também de intestino e tudo mais, agora coração. Coração não? Nunca. Van, qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que sim, porque a bactéria que migra na boca, ela pode atingir órgãos, né? E afetá-los, né? Pelo menos na veterinária é assim. Então, pode afetar o coração, o pulmão, o rim. Nossa, eu me lembro agora, você falando disso, eu lembrei que eu fiz uma entrevista com a Renata Banhara. Ela teve um problema sério de saúde que começou pelo dente. Que ela teve uma infecção no dente que foi desencadeando e ela teve um problema sério no cérebro. Depois, por conta de um dente. Bactéria migra, né? Então... A bactéria foi migrando e foi parar no cérebro dela. Ela ficou na UTI, teve um problema seríssimo de saúde. E por conta de um dente que estava inflamado, com infecção, olha isso. Doutora, faz sentido isso que o nosso telespectador falou? Sim. Pode causar infarto, problema no coração, realmente? Com certeza. E aquela frase da Van, inicialmente, que a saúde começa pela boca, assim, eu acho que tem o maior fundamento.
Sim, as bactérias da cavidade oral, principalmente as decorrentes de doenças periodontais, que são aquelas doenças que já são mais complexas, já a nível ósseo, são bastante virulentas. Se caírem na corrente sanguínea, pode sim ocasionar problemas pulmonares, cardiovasculares, né? Pode acarretar uma endocardite bacteriana e levar a óbito. Então, é muito sério. Nossa, devemos cuidar muito dos nossos dentinhos, hein, meninas? Fica a lição aqui pra gente hoje, hein? Para os nossos telespectadores, hein? Cada vez mais, né? Vai muito além da estética, bom, né? Muito mais além, com certeza. A saúde bucal tá diretamente ligada à saúde geral. E às vezes a gente não se dá conta, né, do quão importante é. É verdade. Gente, se você perdeu algum desses papos aqui da gente, que a gente estava falando sobre saúde bucal, quiser rever o nosso conteúdo hoje aqui do Sensacional, é só acessar redetvgo.com.br, vai lá, acesse. Não tem esse programa, tem outros conteúdos lá também. Tá simplesmente sensacional lá para você, viu? Bom, gente, infelizmente nosso tempinho acabou aqui, que você acredita, doutora? Mas te convido a voltar aqui pra gente falar mais sobre saúde bucal, viu? Doutora Simone, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, foi maravilhoso. Muito obrigada, lindona também. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu, Alicia? Muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo e sair daqui com muitas dúvidas esclarecidas. Leide, muito obrigada aqui também, Eu que agradeço pelo convite, foi maravilhoso o bate-papo da gente. Vanessa também, muito obrigada, lindona. Obrigada a você, amei você Dani. aqui com a gente, viu? Eu amei mais ainda. Obrigada, doutora. Obrigada, meninas. Tchau, gente. Obrigada, gente. Lembrando que toda segunda-feira a gente tá aqui na telinha da Rede TV, 10h45 da noite. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. E lembrando, semana que vem a gente tá de volta aqui, viu? Beijo no seu coração. Obrigada. Valeu, Brasil. Obrigada.